Irmãos, nós aqui continuaremos a nossa série de estudos que iniciamos no domingo passado, no livro de Hebreus. No domingo passado falamos sobre a mensagem que encontra-se nos versículos 1 e parte do 2, e hoje nós trataremos de forma integral todo o capítulo 1, buscando essa perspectiva, que Cristo de fato é maior que tudo e maior que todos. E a razão, irmãos, que me levou a trabalhar esse livro e dentro dessa perspectiva cristológica e cristocêntrica, é porque eu tenho chegado à conclusão, a partir da observação que eu tenho feito da minha própria vida, daqueles que me circundam e da realidade ao nosso redor, que as nossas dificuldades enquanto cristãos de vivermos a nossa fé onde quer que estejamos, parte desse pressuposto: quem é Cristo para cada um de nós? Se Cristo não é para mim e para você, mesmo que de forma implícita, o que a Bíblia fala a respeito dele, outras coisas com toda a certeza irão brilhar mais do que o Senhor e a sua palavra nas nossas vidas. Agora, se para mim e para você, Cristo é quem realmente a palavra do Senhor nos apresenta, então, a despeito das circunstâncias que nós vivemos, as dificuldades que enfrentamos, ou as bonanças também que passamos por ela, a nossa fé de maneira alguma será abalada, ou seremos assediados por qualquer outra coisa que seja, porque Cristo realmente irá nos bastar. E a razão, então, a qual nós sucumbimos, caímos, tropeçamos, é porque nós ainda temos tido uma visão ainda pequena ou reducionista da pessoa e da obra de Cristo Jesus. O que Ele fez e o que Ele faz e o que Ele fará por mim e por você ao longo da nossa caminhada. Por isso, vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 a 14, onde esse texto nos diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos fez ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho: o trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual vestes. Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anjos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés?
Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Que o Senhor nos abençoe. Você já percebeu como nós gostamos de discutir a respeito de grandeza? Quem são os grandes no nosso meio? Quem são aqueles que se destacam? Quem são aqueles, os melhores, nas mais diversas e variadas áreas? Quem é o melhor jogador de futebol da atualidade? Com toda certeza não é o Neymar. Já comecei causando. Quem é o melhor? Marvel ou DC? Eu gosto mais dos heróis da DC, mas os filmes da Marvel, convenhamos, são melhores. Ainda não assisti o Vingadores Ultimato, pretendo assistir amanhã, mas pode falar spoiler que não vai abalar a minha fé. Qual é o melhor filme da saga Star Wars? Qual é o melhor, Batman ou Superman? Superman, é lógico. Quem é o melhor, Luke Skywalker ou Darth Vader? Lógico que é Darth Vader. Não tem o que... E aí isso, pode contradizer, porque nós gostamos geralmente do bandido, É igual aquela série na Netflix, Lucifer. O duro de você assistir Lucifer é que de repente você se pega torcendo para o capeta. Mas qual foi o melhor presidente do Brasil? E aí aqui o bicho pega, e é melhor a gente mudar de assunto. Mas isso nos demonstra, irmãos, como nós somos interessados por grandeza e como nós temos interesse por saber o que os grandes fazem, como eles vivem, o que os torna de fato grandes. E essa é uma das razões pelas quais as biografias são estilos literários e livros tão vendidos até hoje. É por isso que até hoje nós temos os programas de fofoca na televisão brasileira, para saber a respeito da vida dos grandes. E, além de interessados pelas suas virtudes, nós também somos interessados por saber as suas falhas, de vermos esses indivíduos desmistificados, pois todos eles são falíveis, todos eles têm o seu pé de barro, todos eles vão nos decepcionar. E quando a mídia diz que determinado atleta, o atleta X estava dopado, um mix de emoções fazem parte da nossa vida. Primeiro, nós nos sentimos decepcionados por vermos o nosso herói caindo da forma que caiu, mas lá no fundinho a gente fala, está explicado porque ele era tão grande. Está explicado porque ele era maior do que eu. Mas, irmãos, nós também somos assim. Todos nós queremos que as pessoas saibam daquela nota boa que nós tiramos na escola ou na faculdade. Basta você ver os seus filhos. Quando ele tira um 10 na escola, ele chega, mãe, tirei um 10 na escola. Mas quando o boletim dele está vermelho, que se torcer sai sangue, não, mãe, atrasou, a impressora quebrou lá na escola, o boletim vai atrasar. Nós queremos que as pessoas saibam que fomos aprovados no concurso, que nós fomos contratados na empresa X, de quanto de peso nós estamos conseguindo pegar lá na academia, mas sempre procuramos esconder das pessoas o que fizemos no verão passado. E hoje, no livro de Hebreus, nós vamos lidar com alguém que realmente é grande, alguém que é superior a todos, alguém que nunca vai nos decepcionar, alguém que não tem páginas censuradas na sua biografia, alguém que é, no final das contas, aquele
por quem o nosso coração vem ardendo por todos esses anos, mas que ao mesmo tempo nós fugimos da sua grandeza. E fugimos porque quando nós nos aproximamos dele, ao chegarmos próximo a ele, ao invés de vermos as falhas dele, nós vemos as nossas falhas. Hoje nós vamos falar de alguém que não tem nada depondo contra ele, mesmo aquele que poderia ser usado contra ele, mesmo ele tendo morrido como um bandido. E como pode alguém tendo morrido como um bandido ser grande? Hoje nós vamos falar desse homem que morreu como bandido há 2000 anos atrás. Nós hoje vamos ter vislumbres do tamanho de Cristo. E veremos então, nesse capítulo, que de fato, Cristo é maior que tudo e maior que todos. Esse é o tema da nossa mensagem nessa manhã. Cristo maior que tudo e maior que todos. E eu espero em Deus, meu irmão, que esse vislumbre da pessoa de Cristo hoje te ajude a cada dia querer conhecer ainda mais quem é a pessoa de Cristo. E assim, uma primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que a superioridade de Cristo deve estar sempre em nossas mentes. Essa, irmãos, é uma perspectiva que eu e você devemos carregar em nossas vidas. Não nos esquecermos dessa verdade, porque é essa verdade que vai sustentar a nossa caminhada. Por isso que nós introduzimos a nossa fala nessa manhã, ressaltando a respeito de termos um conhecimento, uma perspectiva, uma ideia correta a respeito da pessoa de Cristo. Porque essa ideia a respeito da pessoa de Cristo, seja ela correta ou seja ela incorreta, é que vai moldar a forma como eu e você iremos trilhar o nosso caminho neste mundo em que vivemos. Porque lembre, irmãos, esses indivíduos destinatários dessa carta estavam vivendo em perseguição, pessoas estavam questionando a sua fé, pessoas que estavam os perseguindo por causa da sua fé, por crerem em Cristo Jesus. E vimos que Cristo Jesus, ao se encarnar e vir a este mundo, Ele inicia um novo tempo e Ele reina sobre ele. E se então Cristo reina, se Ele se assentou, como aqui lemos, definitivamente sobre o trono de Davi, não há o que temer. Ou não há necessidade de voltarmos para a velha vida. E o restante, então, do capítulo 1 é, no final das contas, um desenvolvimento mais detalhado daquilo que nós já vimos, da superioridade de Cristo Jesus. Isso porque Cristo não é apenas mais um entre muitos. Cristo não é apenas um grande líder da paz, ou apenas um profeta, um iluminado, ou seja, o que você ter ouvido por aí. Cristo não é apenas uma opção interessante a mais, dentre o panteão de informações ou de opções que nós temos. Cristo, de fato, é maior que tudo e maior que todos. E ao longo da leitura que nós fizemos, você deve ter notado que o autor, ele, por diversas vezes, fala a respeito dos anjos, comparando o ministério dos anjos e o ministério de Jesus. E aí a pergunta é: por que o autor se deteve tanto nesse assunto? Por que esse interesse pelos anjos? E aí existem pelo menos 3 suposições que não são excludentes. A primeira delas é que alguns indivíduos estavam questionando a divindade de Jesus. Aqueles que estavam perseguindo esses irmãos, que estavam dizendo a ele: olha, voltem para o judaísmo, voltem para as velhas práticas, estavam perseguindo esses irmãos,
por causa que esses afirmavam que Jesus era Deus. Na cabeça desses outros indivíduos, dos perseguidores, essa era uma ideia incabível, algo que não poderia ser professado, mas ao mesmo tempo esses indivíduos não podiam negar que Jesus havia sido alguém impressionante. Eles não podiam negar que Jesus havia feito sinais e maravilhas no meio deles. Mas então, a possível solução para explicar essa grandeza de Cristo, sem com isso dizer que era Deus, era: olha, por que vocês não aceitam conosco que Jesus era um anjo do Senhor, que fez sinais, coisas impressionantes, mas apenas um anjo? A vida vai ficar, inclusive, mais fácil para você. Nós vamos parar de perseguir vocês. Vamos colocar vocês agora para dentro da sinagoga. Vocês não serão mais expulsos delas. Vocês podem continuar achando as coisas que Cristo fez maravilhosas, as coisas que Ele falou estupendas, que Ele é alguém especial, mas deixem esse negócio de que Jesus é Deus de lado. E essa tentação continua até hoje. Talvez não dizer que Jesus seja um anjo, mas aliviar o discurso a respeito de Cristo. Você, assim como eu, vamos ser tentados na escola, na faculdade, no trabalho, a meramente admirar Cristo como um grande homem, até talvez o maior de todos os homens, mas nada mais do que isso. E a razão, irmãos, é porque se Ele é Deus, Ele tem autoridade sobre as nossas vidas, e nós não gostamos da ideia de que alguém exerça autoridade sobre as nossas vidas. Por isso, nós rebaixamos a pessoa de Cristo Jesus. E essa tentação, irmãos, é uma tentação real. Quem sabe deixar de insistir que Cristo é Deus, a minha vida vai ficar mais fácil nessa cultura em que eu vivo. Vai ser mais fácil para os meus filhos, vai ser mais fácil financeiramente, vai ser mais fácil em tantos os outros sentidos, mas também um fascínio normal que existe a respeito dos anjos. O pastor Aguinaldo mesmo citou há alguns domingos atrás a respeito da década de 90, e aí eu não sei, né? Quando ele falou, eu falei que eu fiquei em crise. Eu não sei se foi bom eu ainda não ser cristão naquela época e ter me livrado de toda essa tranqueira, ou se Deus haveria de ter me preservado. Mas de toda aquela crise teológica, e que envolvia até a questão dos anjos, de pessoas que oram para anjo, vê anjo aqui, vê anjo acolá, isso demonstra esse fascínio que as pessoas têm por esses seres. E a Bíblia fala assim de anjos, de incontáveis números de anjos, de seres espirituais, mas que são criaturas como eu e você. A função dos anjos é dupla, eles são adoradores e ministradores. Primeiramente, eles adoram a Deus, o Criador, e em alguns momentos levam a mensagem de Deus ao povo. E possivelmente a igreja, como tantas outras ao longo da história, estivesse fascinada com os anjos. E então essa parte de Hebreus tinha essa finalidade de corrigir, dizendo: não se preocupem com os anjos, vamos ver quem é maior do que os anjos. E por fim, o ser humano, ele sabe que precisa de um intercessor. Mesmo aquele que ainda não foi alvo da graça, no fundo, ele sabe que ele precisa de um intercessor entre ele e Deus. E os anjos, então, parecem os candidatos ideais para isso. Estão mais próximos de Deus, vão nos ajudar, porque eles são impressionantes, são grandiosos, são misteriosos.
mas eles não são ameaçadores, no sentido de serem o santo juiz que exige de nós uma vida moral. Mas se, além de ter a superioridade de Cristo sempre em nossas mentes, um segundo fator é que Cristo é o maior do que os anjos, porque Ele é o próprio Deus. E muita gente tem dificuldade com essa ideia. Como eu disse no domingo passado, essa é uma ideia natural, simplória no nosso meio. Basta nós sairmos a porta para fora que nós vamos nos deparar com pessoas que não pensam dessa forma e que sequer gostam de pensar que Ele seja maior ou mais do que um mero humano. E o texto diz que Ele, Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Com isso, o autor, ele quer nos dizer nesse versículo, que Jesus brilha com o próprio brilho de Deus. Ele é glorioso como Deus é glorioso. Cristo não é apenas o reflexo da glória de Deus, Ele é a própria glória resplandecente de Deus. Nós, como criação, somos esse reflexo da glória de Deus nesse mundo, mas Cristo não, Ele brilha como Deus brilha. E por isso que Cristo é a revelação final. O que mais Deus poderia trazer para iluminar esse mundo do que a sua própria glória no seu Filho? Que revelação poderia ser maior do que o próprio Deus glorioso entre nós, no nosso meio? Quando os profetas falavam, eles apontavam para a glória. Em Cristo nós tivemos alguém que brilha com a própria glória de Deus. Elias, Moisés e alguns discípulos tiveram a oportunidade de ver essa glória presente na pessoa de Cristo na transfiguração, quando Cristo retira o véu de sobre si e mostrou para eles naquele dia uma glória que é mais brilhante do que o próprio céu. Mas Cristo, Ele é o próprio Deus, porque Ele é essa expressão exata de Deus. Com isso, o autor diz a mim e a você, que tudo que o Filho é essa expressão perfeita do que o Pai é. Ele não é apenas uma imagem como eu e você somos, Ele é a expressão perfeita do próprio ser de Deus, a própria essência do Senhor. E a implicação disso é que tudo o que Ele faz nesse mundo tem um aspecto real e um impacto universal, porque Ele é Deus. Ele é alguém que é antes do mundo existir. Por isso Ele é mais do que qualquer anjo. O versículo 5 diz, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. O autor aqui está citando o Salmo 2, depois 2 Samuel, em que ele compara os anjos a Cristo e fala o seguinte: alguma vez Deus falou para alguns dos anjos, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Não, isso só foi dito para Cristo, para Deus, o Filho. Isso porque os anjos e nós somos meras criaturas. Cristo é o Deus encarnado, desde a eternidade, o Filho. Mas também, Cristo é o único digno de ser adorado. Por isso Ele é Deus. O verso 6 diz, e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Outra prova de que Jesus é maior do que os anjos é o fato de que Deus manda que os anjos prestem culto ao Filho. Aquele que é menor adore aquele que é maior.
Logo, seja os anjos adorando a Cristo por causa da sua introdução nesse mundo, na sua encarnação, seja quando da sua ascensão, quando ele retorna para os céus e assenta-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A questão é, Jesus é adorado pelos anjos, logo Jesus é maior do que os anjos. Os anjos não podem adorar uns aos outros, tampouco aceitam a adoração. E se Jesus então, como dizem, ele é um mero anjo, aceitando a adoração, ele não é Deus, pelo contrário, ele é diabólico. Mas se ele aceita a adoração como aceitou ao longo das Escrituras, então ele não é um mero anjo. Mas Cristo é maior do que os anjos, porque ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Cristo, ele é a palavra criativa de Deus, não apenas o mero universo, mas as eras, não apenas o espaço físico, mas a própria eternidade, o próprio tempo, as quais esse mundo avança, são criações de Cristo. Ele é o Criador, foi por meio do Filho que Deus criou o universo. A palavra de Deus é a ação de Deus. Quando Deus diz, haja luz, não saiu alguém correndo e meia hora depois disse, olha, está aqui criado a luz. A palavra de Deus, ela é criativo. O mero falar de Deus faz com que as coisas aconteçam. E a Bíblia diz que Cristo é essa palavra criativa de Deus, por meio de quem Ele fez o universo. Quando Cristo, então, Ele se fez carne, foi para o ventre de Maria, alguém que era maior do que o universo, anterior ao universo, alguém que era mais impressionante que o universo, invadiu o universo em algumas células no ventre daquela mocinha israelense. O escritor da história escreveu a si mesmo na história. Se fez carne e habitou entre nós. E é por isso que a eternidade passou a escorrer para dentro dessa era. Todos nós somos personagens dessa grande história. Cristo é o único que é o autor e o personagem. Mas Cristo também é aquele que sustenta o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo não é apenas aquele que cria o mundo, Cristo é aquele que está guiando o mundo, está sustentando o mundo pela sua própria palavra. É Ele que mantém o mundo em curso. Nós, muitas vezes, não conseguimos manter nem o nosso próprio quarto em curso, principalmente se você for alguém como eu. As crianças fechem os ouvidos agora. Mas Cristo é aquele que sustenta, que governa, Ele é aquele que está carregando o mundo de forma intencional em uma determinada direção. Alguém que está orquestrando todas as coisas, dirigindo cada coisa que acontece nesse mundo. Tem um musical chamado Jesus Superstar. É um musical que tem uma perspectiva totalmente equivocada a respeito da pessoa de Cristo Jesus, porque trata Jesus a partir somente da sua humanidade. E em um momento em que ele retrata lá Maria Madalena ungindo os pés de Jesus e mostra um Jesus tenso, preocupado, meramente humano, a fala diz o seguinte: não se preocupe tanto, não pense nos problemas que te irritam, vai ficar tudo bem, eu quero que você durma bem à noite, deixe o mundo girar sem você hoje à noite.
E aí, por um momento, eu pensei que essa fala fosse retirada alguém ouviu a Cimei várias vezes falando isso para mim. Mas nesse musical eles falam isso. Deixe o mundo girar sem você essa noite. E isso, irmãos, é uma verdade para nós, mas não para Cristo Jesus. Porque se Cristo deixar por uma simples noite que seja, de dirigir e de sustentar esse mundo, tudo se acaba. O caos será instaurado. Mas Cristo é antes do mundo e passará incólume para o outro mundo. Esse mundo vai passar, tudo que existe vai passar. Como um manto ele vai ser enrolado, como uma roupa velha e desgastada, ele vai ser enrolado e vai ser trocado. Em outras palavras, o que o autor está nos dizendo, no versículo 10 ao 12, é que o mesmo que nós fazemos com as nossas roupas velhas e desgastadas, é o mesmo que Cristo fará com esse mundo. Kent Hill, um teólogo americano, diz: que pensamento estupendo! Como um homem ao longo da sua vida passa por muitas sucessivas roupas, assim Cristo vê e passa por muitos e sucessivos universos materiais. Ele mesmo, permanecendo eterno e sem mudança, tudo o que tem nesse mundo passará, mas aqueles que estiverem unidos pela fé àquele que não passa, persistirão e serão também parte desse novo mundo, que diferente da roupa atual que envelhece, será incorruptível. Por fim, Cristo ele é maior do que os anjos, porque ele herda todas as coisas em sua obra da redenção. Veja só, não é apenas na obra de Cristo como Criador e sustentador que ele mostra a sua grandeza. A sua obra como Redentor também demonstra a sua superioridade, a sua supremacia. Um estudioso mostra que há uma relação entre Gênesis 1 e 2 e Hebreus 1, onde Gênesis 1 nós vemos o Deus criando o mundo e criando Adão à sua imagem e à sua semelhança para herdar esse mundo e ser o profeta, sacerdote e rei sobre ele. Em Hebreus 1 nós vemos Deus iniciando um novo tempo, como falamos no domingo passado. E é aquele que não é meramente a sua imagem e a sua semelhança, mas é a expressão exata do seu ser, a glória do seu brilho, como assumindo o ofício de profeta, sacerdote e rei. E então, herdando todas as coisas, o texto diz: ainda quanto aos anjos, diz, aquele que a seus anjos fez os ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Os anjos são servos. Cristo é o soberano. E uma vez que Cristo vem e cumpre a sua obra, Ele mostra para todos que de fato Ele é o único digno de receber o domínio sobre todas as coisas. Ao subir em triunfo para o céu vitorioso, Ele recebe de Deus Pai toda a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Mas também Cristo reina sobre tudo e sobre todos, e a Bíblia nos fala que Ele reina sobre todas as coisas, assentado à direita de Deus Pai, enquanto os seus inimigos vão ser colocados por estrado dos seus pés, os seus inimigos vão ser derrotados. Você teve o seu estômago embrulhado essa semana por causa das notícias, da violência, da criminalidade, das mortes que ocorreram essa semana. Bandidos, criminosos que parece que ficarão impunes. Fique tranquilo, cada um deles
serão colocados debaixo dos pés de Cristo. Seja qual vilão que você imaginar, se ele não se juntar a ele pela fé, vai ser dominado, vai ser derrotado e vai ser punido. Porque ele é antes de todas as coisas. E dentre todas as coisas, sabe qual é a mais preciosa? Dentre tudo isso que Cristo tem domínio e sustenta e herda, de acordo com Efésios 1, eu e você, nós somos a sua grande herança, o povo que ele resgatou por meio da purificação do pecado. Mas não para por aí. A Bíblia, além de nos dizer a respeito disso, nos fala que nós somos co-herdeiros com Ele. Ou seja, se você está em Cristo, tudo que é de Cristo é seu também. O Rei glorioso chama a mim e a você para nos juntarmos a Ele e a partilharmos de tudo que Ele tem. E eu fiquei pensando, quais as implicações e aplicações que eu poderia trazer para vocês? E dentre todas que eu pensei, a conclusão que eu cheguei é, diante de tudo isso que nós ouvimos a respeito da pessoa de Cristo, descanse. Não se preocupe. A sua vida, o seu caminhar, não estão fora do controle de Cristo Jesus. Ele continua te sustentando, Ele continua te fortalecendo, Ele continua te colocando de pé. Embora perseguições se levantem contra nós, dificuldades apareçam em nossas vidas, tribulações tentem roubar a nossa paz, descanse, porque aquele que é maior que tudo e maior que todos está ao seu lado. Ele te toma em seus braços e te leva adiante. Vamos orar? Senhor, no nome de Jesus, que verdades preciosas são essas que o Senhor nos dá o privilégio de saboreá-las. E a nossa oração, ó Deus, é que, de modo algum, o Senhor nos deixe perder de vista todas essas verdades a respeito de quem Cristo Jesus é. Essa é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.